Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz, amados. Estamos para a nossa escola bíblica desse domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda aqui transpirando a glória do nosso aniversário de ontem, 54 anos. Foi uma grande festa, porque o Senhor a presidiu. Amém, queridos? Nós vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor sobre a nossa aula de hoje. Estamos nessa aula de hoje estudando sobre princípios bíblicos de ética cristã. Amém? Estaremos lendo Efésios 4, 1 a 9. E a nossa devocional é um pouco longa. Provérbios 4, 1 a 27. Nosso texto de ouro é o Filipenses 4, versículo 8. Amém, queridos? Nós vamos orar pedindo as bênçãos de Deus sobre você que já está comigo nesta aula, sobre o nosso caderno de oração que já passou, não é? Hoje ainda estamos sobre a graça de ontem, mas hoje com certeza será um grande culto logo mais. Você que está na nossa escola presencial, logo mais às 16 horas, o nosso culto começa às 16 horas, e você deve de estar presente conosco. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos
e continuar adorando aquele que merece todo louvor, toda honra e toda a glória. Amém? Oremos. Pai Celeste, muito obrigado pelo trabalho de ontem, Senhor, por tudo que fizeste, que é a tua presença que faz toda a diferença nas nossas vidas. Obrigado por tudo que vimos e participamos. Agora, Pai, quero pedir a tua bênção para esta aula. É uma aula, ó Deus, dando instruções como termos uma vida cristã autêntica, como Deus espera dos seus filhos que reflitam a sua luz com uma vida, com um testemunho que mostra que eles são uma nova criatura em Cristo Jesus. Me abençoa, Pai, nessa ministração. Também abençoa teus filhos que vão estar recebendo esta aula à distância. Ser com eles. Seja a tua graça, a tua presença e a tua misericórdia. Eu oro entregando todos em tuas mãos. Também oro pela nossa nação brasileira, pela tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Por aqueles que estão retornando, viajando para os seus lares, que os leve na tua paz e que eles sintam a tua presença com eles, ó Deus, porque a tua presença é que nos dá proteção, que nos dá segurança, que nos dá tranquilidade. Também os pedidos de oração que aqui passaram, nós te apresentamos, pedindo, Senhor, que seja a tua misericórdia, a tua presença, a tua graça sobre todos eles, Pai. Eu oro assim, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós agora vamos te dizer, abre aí o teu cantor cristão no hino 545 do cantor cristão. Neste louvor nós já estamos abrindo a nossa escola. Amém? Amém, graças a Deus. E nós agora já vamos estar meditando na nossa aula de hoje, porque esta aula tem muito a nos falar, amém, queridos? Porque Deus tem muito para o teu coração nesse dia, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, não é? Então que você possa, neste dia, se alegrar no Senhor e na força do seu poder. Amém, queridos? A nossa aula, vamos começar como prometemos, lendo os versículos
que vão dar base para a nossa aula. E o nosso versículo básico da lição de hoje está no livro de Filipenses 4, 1 a 9. Vamos meditar nesse texto, que nós estaremos hoje fazendo esse estudo para o teu coração, para a tua vida, para a instrução, para que você tenha uma vida de acordo com os princípios que Deus espera de todos nós, amém? Eu disse Filipenses 4, de 1 a 9. Vamos ler 4, de 1 a 9, diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao amado irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Esse texto Paulo está escrevendo, é uma das cartas da prisão. Ele já estava preso, mas o cuidado, o zelo que ele tinha pelas igrejas fazia com que mesmo da prisão, através de cartas, ele mantivesse aquele povo acordado para as coisas de Deus, não deixando que nada os tirasse do propósito de serem novas criaturas. Querido, vamos agora para Provérbios capítulo 4, porque o livro de Provérbios é um livro de máximas, né? Porque ele por si só, ele já se interpreta, não é? Mas o Provérbios, eu disse capítulo de número 4, Provérbios 4, 1 a 27. Vamos ler. Ouvi, filho, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e o único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não te embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção, e não alargues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge dele o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Mas a verdade do justo
é como a luz da aurora que vai, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, porque são vida para os que se acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Interessante, né, queridos? É importante esses textos e essa meditação. Porque o que Deus espera de todos nós? Deus espera de você, Deus espera de mim, que esteja na nossa vida este versículo, não é? Que é um versículo muito importante, né? Que é o nosso tema. Diz assim o texto sagrado de Filipenses 2,15, né? A vida cristã, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilhem como luzeiro no mundo. Amém, queridos? Está aí. Vamos agora entrar no nosso tema, que é a ética cristã. Vamos lá, o que é ética cristã? Né? Princípios bíblicos da ética cristã. A ética cristã é o conjunto de princípios e valores morais baseados nos textos bíblicos. Porque, queridos, tudo que precisamos aprender, cultivar nas nossas vidas, está aqui na palavra do Senhor. É através da leitura, da meditação, de buscar capacidade para poder praticarmos este livro. Não é fácil às vezes, porque o livro exige de nós renúncias. A nossa vontade quer prevalecer, mas para a vontade de Deus prevalecer, é preciso que a palavra de Deus esteja no nosso dia a dia. Amém? Mas deixa eu continuar, né? Vamos lá. A ética cristã é um conjunto de princípios e valores morais baseados nos textos bíblicos. Tem por objetivo guiar os fiéis na busca pela santidade, isto é, da perfeição moral, o que só seria possível através da graça divina, aquela força poderosa que nos é dada, e também de um esforço humano, porque na renúncia está você exatamente fazendo o quê? Você está dando a sua partícula de cooperação, porque Deus nos dá a sua graça, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É renunciar tudo que desagrada ao Senhor. Nós temos a Bíblia, ela é a nossa cartilha, ela é a nossa lâmpada, ela é a nossa luz. Vamos para Jesus. As mensagens de Jesus Cristo e dos profetas do Antigo Testamento fundamentam a ética cristã. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos encontrados no livro de Êxodo fornecem um código de conduta abrangente para entender como os cristãos devem se comportar e interagir com os outros. Porque a nossa vida, ela é muito interagindo com as outras pessoas. Como é que é o seu comportamento diante das outras pessoas? Às vezes vemos as pessoas que não têm um compromisso com Deus, ter uma vida desregrada, faz aquilo que pensam ou acham que os outros dizem que deve ser. Mas nós não, nós sempre vamos estar pautando as nossas vidas no que a palavra de Deus determina. Amém, querida? Vamos lá. Em resumo, os mandamentos enfatizam, vamos lá, a importância de honrar a Deus. Será que nós temos honrado o nosso Deus? Deus tem visto em nós o espelho para o mundo através de alguém que teve sua vida transformada pelo poder do Senhor? Então nós precisamos honrar a Deus. Fomos escolhidos, que sejamos dignos da vocação com que fomos chamados. Você foi chamado, você foi colocado no corpo de Cristo, você pertence a Deus. E onde você passar, aquela luz do conhecimento de Deus
vai iluminar os que estão nas trevas da ignorância. Mas como isso vai acontecer? É você praticando o que as Escrituras ensinam. Então vamos lá, o segundo ponto, respeitar a vida, a propriedade e os relacionamentos. Hoje nós estamos vivendo uma geração que não conhece limites. Cada um faz o que bem entende. Uma pessoa se desentende com a outra e tira a vida da outra como se ele fosse o senhor da vida. Faz aquilo que lhe vem à cabeça e não entende que nós temos que respeitar a vida, a propriedade e os relacionamentos. Vamos ao terceiro ponto. Evitar comportamentos imorais. Não é? Os 10 mandamentos também incluem a proibição de idolatria, blasfêmia, trabalhar no sábado, desonrar pai e mãe, assassinato, adultério, roubo, falsos testemunhos e cobiça. Então, os 10 mandamentos, aquela lei dada enquanto se esperava a vinda de Jesus, que traria as instruções para nosso dia a dia, através da sua palavra, dos seus ensinamentos. Então, os 10 mandamentos, né, a lei foi dada como que um aio, não é? Ela vinha e teve o seu papel, mas vindo a graça, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Não quer dizer que não tenhamos que cumprir a lei, temos que cumprir, mas dentro de uma visão agora de Jesus. Por isso que ele muitas das vezes citava a lei e dizia, como é que está escrito na lei? Eu, porém, vos digo. Então ele dava uma roupagem nova, uma profundidade naquilo que a lei já tinha trazido. Continuando. Em outros livros do Antigo Testamento, profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, clamavam por justiça e compaixão pelos oprimidos. Também falavam contra o abuso de poder e a corrupção. Sempre a palavra de Deus, sempre as instruções de Deus, ela veio para modular, para dar instruções aos seres humanos como eles devem viver na presença de Deus. Amém, querido? Já no Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus Cristo sobre o amor e misericórdia fundamentam os valores cristãos. Não é? Quando você estuda o Sermão da Montanha, encontrado nos Evangelhos de Mateus, é considerado um dos ensinamentos mais importantes de Jesus, no qual destaca a importância da humildade, bondade e também compaixão. Não é? Eu até percebo, ao estudar as cartas de Paulo, os livros do Novo Testamento, todos aqueles que escreveram o Novo Testamento basearam no Sermão do Monte, que é como se fosse assim a base para que tudo mais seja escrito. Jesus também ensinou a importância da justiça social, cuidar dos pobres e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Aqui está a base do mandamento, do segundo mandamento, tratar, amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Apesar das diferenças teológicas entre as diversas nomenclaturas cristãs, a maioria dos princípios éticos, especialmente os contidos nos evangelhos, são comuns a todas as correntes. Hoje nós temos a chamada hermenêutica denominacional. Obviamente que nós respeitamos isso. Se nós formos para uma determinada denominação, você não pode sair de um grupo, de uma denominação para outra e querer trazer ensinamentos de uma de outra. Se você se dispõe a pertencer a um novo grupo, você tem que se adequar, não é? E saber que tem que respeitar os princípios ali praticados, não é? Então, isso tudo mostra que você é um homem de Deus e que se você saiu de um lugar para o outro, o nosso conselho é que cada um fique no lugar que Deus o colocou. Porque se Deus te colocou neste lugar, nesta igreja, nesse ministério, Ele tem uma missão para você lá. E é muito importante que você esteja ciente disso e pratique isso. Na primeira lição desta série, procuramos fixar um paralelo entre doutrina bíblica e a ética cristã. Com isso, ficou claro que uma não pode subsistir sem a outra. Não podemos ter doutrina sem ética e ética sem doutrina. Amém, queridos? Então, tudo isso são básicos para a nossa vida cristã sadia, para nós termos nas nossas vidas, né, algo que possa influenciar outros para virem para a verdade, para virem para a luz. Paulo, no texto básico desta lição,
tenta mostrar que a mente humana está fixada em alguma coisa. É uma lei da vida que, se um homem pensa em algo com frequência, chegará o momento em que não poderá desejar outra coisa. Alguém diz que se você fixar 18 segundos os seus olhos em alguma coisa, aquilo desperta em você todo o seu sentimento de receptivo, né? Toda a receptividade do seu corpo se abre e você fica fixo. Daí a necessidade que diz o salmista: não porei coisa má diante dos meus olhos. Amém, querido? Continuando, por isso é importante que o cristão pense em coisas dignas. Em que você pensa? O que toma conta do teu pensamento? Aos Colossenses escreveu o apóstolo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Está lá em Colossenses 3, 1 e 2. Já ressuscitaste com Cristo? Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, né? A esta altura, é bom fazermos uma distinção entre costumes e princípios. Isso é importante você aprender nesta manhã para a sua vida. O que são costumes e o que são princípios. Amém? Você vai aprender. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Os fariseus chegaram a Jesus e lhe disseram: então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Está lá em Mateus 15, 1 e 2. Lavar as mãos antes de comer é um costume de higiene pessoal. Só que, dentro daquela cultura judaica, não era simplesmente fazer a higienização da mão, mas cumprir um ritual de lavar-se muitas vezes, não é? Então não era só o fato da higiene, mas era o fato de um culto, de uma tradição. Então é isso que é bom a gente entender, porque parece que é aí que Jesus estava contra a higiene das mãos. Eu não como sem lavar as mãos, não devemos comer, porque as mãos é o local que mais pega, não é? Tudo quanto que for impureza, que a gente põe a mão no ônibus, no metrô, enfim, as nossas mãos cumprimentam aos outros que pegam a mão que está como está. Então tudo isso é importante nós pensar. Mas então, o que é costume? Costume é pontos que a gente passa, é a chamada tradição, né? O que é tradição? É aquilo que é passado de um para o outro, sem nenhuma base bíblica, sem nenhum princípio, porque princípio já são os mandamentos de Deus. Vamos lá. Princípios são procedimentos estabelecidos por Deus, são eternos, inalteráveis e inegociáveis. Isso são princípios. Deus, por exemplo, vai nos dar os 10 mandamentos, não é? Que é o decálogo. Não que os princípios do judeu fossem 10, não, absolutamente. Segundo a história, eles guardavam 613 princípios, não é? Então, dentro desses 613, eles separavam 248 dizendo façam, e 365 não façam. E esses 248, eles entendiam que o corpo humano tinha 248 ossos. E daí era o mandamento positivo, faça. E como o dia, a não ser o bissexto, tem 365 dias, então eles tinham, quando acordasse, não faça. Então não faça 365, faça 248. Então Deus ali no decálogo, ele deu como fez lá nos 12 mandamentos. Ele chegou a dizer, se algum outro mandamento resume nisso aqui: amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então Deus está sempre mostrando, se houver temor, se houver esse temor de Deus em guardar a sua palavra, em estudar a sua palavra, com certeza você será muito bem sucedido, amém? Então vamos lá.
princípios são procedimentos estabelecidos por Deus e não por costumes, né? São eternos, inalteráveis e inegociáveis. Pedro e João testemunharam diante do Sinédrio que o princípio da salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens para o qual devamos ser salvos. Está lá em Atos 4, versículo 12. Na ética, há costumes e há princípios. Como já vimos, os costumes podem variar. Paulo trata desse assunto de princípios em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso que deve de estar ocupando a sua mente. Qual é o nosso texto-chave? Ele estabelece esse princípio. Tudo que é verdadeiro. O primeiro princípio da ética. Nós agora vamos estudar detalhadamente cada um desses pontos que está citado por Paulo para ver que nós precisamos de tê-los na nossa vida e valorizarmos. Porque uma coisa que você não valoriza, você não dá importância. E aí é muito ruim, né? Você precisa de saber que a palavra de Deus, o ensinamento sobre as coisas de Deus não deve ser alguma coisa para a gente desvalorizar ou vulgarizar. Eu acho que isso não é para mim. Não pense assim. Não pense assim. Busque o entendimento no que for princípio e não despreze a instrução do Senhor. Foi o que nós lemos lá no livro de Provérbios, amém? 4, de 1 a 27. No mundo há muitas coisas ilusórias e enganosas. Prometem o que jamais podem realizar. Paulo destaca esse princípio quando exorta os Efésios, dizendo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo Jesus, está lá em Efésios 4:15. Por faltar com a verdade, Ananias e Safira receberam o castigo máximo de Deus, a morte. Imaginaram? Que experiência terrível. A igreja estava começando a glória, o Senhor crescendo, as almas aceitando Jesus, né? O próprio sacerdócio também abandonavam aquilo que não era verdadeiro e abraçavam a fé em Jesus. E nesse momento o que acontece? Vamos ler, está lá em Atos 5, 1 a 11, eu passo a ler. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, porque vocês vão perceber que a igreja primitiva, os irmãos vendiam as propriedades e traziam o valor de tudo, não é como aconteceu com Barnabé. A palavra Barnabé diz que é Bar, filho, Nabé, da consolação. O homem era um homem comparado ao Espírito Santo. Imagine que homem de fé era esse Barnabé, não é? Então vamos lá. Homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu. Viram ele vender e depositar o pé, aquilo chamou a atenção deles. Nós temos que tomar cuidado, não imite ninguém, irmão. Caiu no coração, busca de Deus e faça, oferecendo a Deus para a glória de Deus, mas que seja uma verdade, não faz de conta. O que aconteceu com esses dois? Vamos aprender para jamais copiar. Amém? Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Eles venderam por um valor, né? O que aconteceu com o primeiro? Ele vende, traz tudo e coloca nos pés dos apóstolos. E ele, como se tivesse vendido aquilo que era como eles estavam fazendo, eles também trouxeram como se estivesse trazendo o valor total da venda, mas não foi isso que eles fizeram. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Que coisa tremenda, né? Vamos continuar lendo. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram
pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele momento, instante, ela, Safira, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Então, irmãos, é preciso nós tomarmos muito cuidado. Deus estava operando de maneira gloriosa. Quando nós lemos Atos no capítulo 5, né? É muito até interessante olharmos como Deus faz na igreja, e nós nunca podemos, eu estou vendo os outros fazer, eu vou fazer, mas se for fazer, faz direto. Aqui está falando, né, que nós lemos um pouquinho antes, nós vamos ver o que Deus estava fazendo na igreja, né? Porque Deus faz maravilhas, e essas maravilhas, às vezes, atraem os olhos dos outros, né? E aqui diz que, assim, então José, como Barnabé, que traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ele vendeu por quanto? Vamos dar um exemplo, ele vendeu por 200 mil reais, não era reais naquele tempo, nem era esse valor, mas vamos só dar um exemplo, ele pegou 200 mil reais, trouxe os 200 mil reais, colocou nos pés dos apóstolos. Era uma coisa assim, o coração estava aberto. Quando o coração do povo está aberto para fazer a obra, é uma maravilha, queridos. Mas o que acontece? Ananias e Safira, vendo como o povo glorificou a Deus, olhou, olha esse irmão e tal, porque sempre o testemunho sai, ele mesmo não se gloriou, mas as pessoas que viram comentaram, aquilo encheu o coração de inveja. Que coisa horrível a inveja, meus irmãos. Não é? Nós devemos de seguir os bons exemplos, mas não ter inveja de ninguém. Vou fazer, né, se eu tenho alguma coisa, ou eu faço ou eu não faço. Eu chego, olha, eu não estou trazendo a oferta de tudo, mas estou trazendo essa oferta. Mas ele deu como se tivesse entregado o valor total. Aí que a coisa pegou, viu, irmãos? Mas vamos lá, o segundo tópico, tudo que é respeitável. Como é que foi o primeiro tópico que eu dei para vocês? O primeiro tópico está aqui, olha só. O primeiro tópico é tudo que é verdadeiro. Verdadeiro. Ele não trouxe uma coisa verdadeira, era mentirosa. Nunca minta ao Espírito Santo. É igual o dízimo. Você coloca lá no envelope do dízimo um valor que não é o valor do que você oferiu. Porque há pessoas que dizem assim, eu ganho um salário, mas tenho bicos que eu ganho outros valores. A Bíblia não manda trazer o dízimo, trazer os dízimos à casa do tesouro. Sabe o que é isso? Eu vou dizer o que eu faço, né? Se eu ganhar um presente, eu também vejo o valor daquele presente e vou dar o dízimo, porque é trazer os dízimos, não é? Então, quando você é fiel, é verdadeiro, as bênçãos são verdadeiras também para você. E nesse aqui, tudo que é verdadeiro. Então, o primeiro princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. Amém, querido? Mas vamos para o segundo princípio. O segundo princípio, tudo que é respeitável. Vamos lá. A versão de Almeida Antiga usa tudo que é honesto. A Bíblia de Jerusalém usa tudo que é nobre. Respeitável, honesto, nobre, se confundem no texto original. Quando isso se aplica ao homem, descreve alguém que vive como se todo este mundo fosse templo de Deus. Então ele é honesto, é respeitável, ele respeita tudo que faz. E isso é muito bom, queridos, porque o testemunho do crente que é luz, não é? Então tudo que ele faz, ele deve ser transparente. Isto é, a sua vida no mundo é idêntica à sua vida no templo de Deus. No mundo há coisas triviais, baratas, atrativas e superficiais. O cristão deve fixar a mente nas coisas que são profundas, sérias e dignas. Amém? A nossa vida deve estar voltada sempre assim, tudo que eu fizer, eu vou fazer de modo respeitando, não é? Primeiro, a verdade. Segundo, como é que é mesmo o nome? Tudo que é respeitado. Mas vamos já para a terceira. Tudo que é justo. Tudo que é justo. O termo grego dikaios
define o homem justo, que dá a Deus e aos homens que é devido. Em outras palavras, de Caios é a palavra dever assumido e realizado. Então aquilo, a palavra do crente, Jesus chega a dizer, o vosso falar seja sim, sim e não, não. Você não pode, não é, ter uma verdade dentro da igreja e se você prometeu, se você assumiu um compromisso, a palavra do homem de Deus, ele disse sim, ele vai cumprir, não é? A Bíblia chega a dizer, cumprir juízo teu, não é? E você deve cumprir o seu propósito. Olha, eu dei uma palavra, eu estou tendo prejuízo, mas como eu dei a minha palavra, eu vou cumprir. Isso mostra que um homem tem o seu valor pela sua palavra. Então, de Caios é a palavra de dever assumido e realizado. Há quem coloque o pensamento nos prazeres do mundo, esquecendo-se totalmente dos seus deveres para com Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos. O profeta Abacuque condena a quebra do princípio da justiça com os 5 ais decretados. Vamos ver aqui. Aqui está. Ai daquele que acumula o que não é seu. Oh, meu Deus. Como é que você vai pegar coisas dos outros e guardar como se fosse seu? Isso é roubar. Não é? Isso o cristão não deve jamais. Ai, aí por isso nós vamos ver os ais aqui, né? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Tudo que você botar dentro da sua casa tem que ser bem adquirido, tem que ser abençoado, porque você e a tua casa, e Deus quer abençoar tudo que está nas tuas mãos, tudo que entra na sua casa. Jamais se aproprie de coisas que não lhe pertencem, de coisas que outros estão para um caminhão de mercadorias, aí enche, as pessoas vão, invade, saqueiam aquele carro. O crente jamais pode participar disso, queridos. Eu estava vendo uma vez um crente envolvido em entrando e avançando, né, em propriedades, porque está desabitada, a lei manda e tal. Crentes não se envolvem nessas coisas, porque você tem que dar testemunho que você tem um Deus que é por você. Nós temos um Deus que é por nós. Aqui está um homem que tem experimentado a presença de Deus. Eu oro a Deus. Hoje mesmo eu precisava de alguma coisa que eu não tinha. Eu falei, meu Deus, tu podia me fazer achar. Orei, procurei, veio nas minhas mãos. Então, um Deus que responde à oração. Deus está te olhando, a sua seriedade, não é? Como você é, como você valoriza as coisas que você tem diante de Deus e diante dos homens. Isso é muito importante. Outro ai, o terceiro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Queridos, o homem de Deus, as coisas do homem de Deus, a vida do homem de Deus tem que ser dentro do padrão bíblico. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Vamos para o 4. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. Como é que pode, queridos? Você tem que perdoar, você tem que amar os teus inimigos, fazer bem os que vos fazem mal, mas jamais fazer alguma coisa com raiva. Não, 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 não. O coração do crente, bem-aventurados puros, os limpos de coração, eles verão a Deus. Vamos para o 5º e último. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. O que é isso? Isso daí é idolatria, coisas que não tem vida, coisas que não pode fazer nada. Está lá em Abacuque 2, 6 a 20, tudo que nós falamos nesse momento para você. Vamos para o 4º tópico. Tudo que é puro. Olha que coisa linda. Tudo que é puro. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. Está puro, você deve ter. Em tudo na vida do cristão, a pureza deve nortear os seus princípios de vida e do que ele faz e de como ele vive. No ritual do Antigo Testamento, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, ele disse: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Olha só, não é? Então as coisas para Deus você não pode oferecer de qualquer maneira.
puro. Isso é muito importante você estar guardando essas palavras, né? Está lá em Êxodo 12:5. Por exemplo, quando estabelece em 1 Timóteo 3 o perfil do líder espiritual, começa dizendo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Agora você vê, você vai assumir a liderança, você vai ser um mestre, você vai ser aquele homem que Deus vai usar para abençoar um grupo, um ministério, uma igreja. Então, olha só, irrepreensível. O que quer dizer irrepreensível? É uma pessoa pura. Tem cuidado com as suas palavras, com os seus compromissos, com o que faz. A sua vida, o seu lar, a sua família, os seus filhos são um exemplo. Porque a Bíblia é muito clara: se você não sabe cuidar dos teus, principalmente da tua casa, como você vai cuidar da igreja de Deus? Então, as coisas para Deus não é de qualquer maneira. Amém, queridos? Esse é um princípio que não pode ser alterado no que costumamos chamar de ética do obreiro. Basta ler com atenção o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Vamos ler esse salmo? Esse salmo é muito lindo, porque ele vai exatamente nos dar bastante coisa com respeito à ética, sobretudo ética, né? Olha só, vamos ler. Ó Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem é o dono de tudo? É Deus. Amém, querido? Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Agora vem o 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Você diz assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então está aí, você busca, você ora, você canta, você prega, a sua vida tem que estar de acordo com os padrões que o Senhor Deus exige. Amém, queridos? Então está aí, quem subirá ao monte do Senhor? Limpo de mãos e puro de coração. Vamos para o 5. Tudo que é amável. Vamos lá, parece que a melhor tradução seria tudo que é agradável. O termo amável ou agradável sugere tudo que suscita amor. Há crentes que vivem sofrendo porque alimenta no coração a vingança. Ao invés de atraírem para si o amor, atrai a amargura e o ressentimento. Que coisa, não é? Como pode o coração de alguém que é cristão, que professa a fé em Jesus, ter aquele desejo de vingança, querido? A Bíblia diz: não vos vingueis, né? Não dás lugar à ira. Que se dá lugar à ira, você precisa de entender, quer dizer, dá nas mãos de Deus. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, mas o teu coração tem que estar limpo, porque a vingança, ela deixa o coração da gente maculado. Então a gente tem que limpar o coração. Amém, está perdoado em nome de Jesus. Vai em paz, não é? O escritor da carta aos Hebreus diz, está lá no o 14, verso 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O 15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Coisa, não é? Então, o coração do crente tem que ser aquele coração que perdoa. No meu coração não vou guardar nada. Estava vendo uma pessoa comentar sobre esse ponto, sobre o perdão, que é uma das doutrinas mais sérias e pouco falada nas igrejas, a doutrina do perdão. Mas a doutrina do perdão precisa de ser muito bem meditada. E quando você lê Mateus 18, você vai ver ali que a partir do verso 20, 21, quando Pedro faz aquela pergunta para Jesus: quantas vezes pecará o meu irmão e eu perdoarei? 7. Jesus disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Aí ele vai contar a história de um homem que tinha alguém que ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, se fosse cambiar para o dinheiro ou para o denário, que era o mesmo, a unidade monetária da época, equivaleria 10.000 talentos a 60 milhões de dinheiro de denário, porque cada um talento equivale a 6.000 dinheiro, não é? E o homem devia
devia 10 mil e ele não tinha como pagar. Ele vai, pede a misericórdia do senhor dele, e o senhor olha para ele: rapaz, você não me deve mais nada, vai em paz. Ele saiu alegre. Quando a gente é perdoado, a gente fica alegre, né? Sobre toda uma dívida, misericórdia. Mas o que acontece? Ele mais adiante, Jesus contando, hein? Chega adiante, ele encontra alguém que ele devia 100 dinheiro. Ele devia 60 milhões, foi perdoado. Agora alguém lhe devia 100 dinheiro, 100 denário. E quando ele viu, pega o indivíduo, me paga o que você me deve, acaba prendendo o camarada, você só sai daí quando me pagar. E aí ele volta à presença do Senhor que tinha lhe perdoado 60 milhões de dinheiro. Que coisa tremenda, não é? E o Senhor lhe pergunta: eu não te perdoei, por que você não perdoou aquele que te devia insignificância de 100 dinheiro? Agora você está preso, você só vai sair daí quando você me pagar. Nunca mais saiu, com certeza. Imagine, irmãos. E o Senhor está simplesmente lá, quando você pega o verso 35, diz: assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoar ao teu próximo a sua ofensa. É muito sério isso, irmão. Tem muito crente, porque se Deus não perdoar você, você não entra no céu de jeito nenhum. Por isso que ele ensinou, quando ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Querido, o perdão está aí. Então o coração, para estar puro, você não pode ter nada guardado nele, não é? Então, os crentes da igreja primitiva eram, sem dúvida alguma, agradáveis, né? Sem dúvida alguma, agradáveis, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Está lá em Atos 2,47. Então, querido, está aí, não é? Vamos para o 6º. Tudo que é de boa fama, nós estamos analisando exatamente as palavras de Paulo. Também pode ser tudo que é de boa reputação, né? Podemos clarear esse princípio com a palavra de Paulo em 1 Timóteo 3,7, que diz: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então está aí. O crente, aquele que vem para Jesus, deve limpar-se, deve ter uma vida de uma nova criatura, como está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, não é? Vamos para Abraão. Abraão era respeitado entre os povos pagãos por causa da sua postura como amigo de Deus. Olha que coisa, hein? O cristão, nos lábios do próprio Cristo, é luz do mundo e sal da terra. Será que a nossa fama na comunidade em que vivemos, dentro e fora da igreja, é boa ou má? Que coisa horrível, querido. Já imaginou como é que é a sua fama dentro e fora da igreja? Como é que as pessoas te conhecem? Isso é muito importante. Fulano é um homem de Deus, não é? Conclusão, já estamos indo para a conclusão. Examinamos até aqui os 6 princípios da ética cristã. Agora Paulo termina a sua doutrinação destacando a excelência do comportamento cristão. Se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ocupa o meu pensamento, o teu pensamento? Querido, vai ocupar o meu pensamento aquilo que eu fixar nele. Se você olha por alguma coisa, aquilo que são 18 segundos que vai despertar, abrir todos os seus órgãos receptivos e aquilo vai começar a dominar você. Você se lembra quando Davi viu Betseba tomando banho? Ele parou e ficou lá 18 segundos, mas depois houve toda aquela tragédia na vida dele. Não é isso? Acã também. Ele mesmo disse: vi, cobicei e tomei. Levou a família toda à morte. Eva, olhei e cobicei. Então ela também era algo que agradava, dar entendimento. Sempre os olhos, né, que é o nosso sentido que mais manda informações para dentro, a gente tem que selecionar. Não, isso aqui não é bom para mim, deixa eu sair fora. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Vamos lá. Esses princípios se integram no cômputo dos verdadeiros valores da vida. Pensar nessas coisas significa tomá-las na devida conta, isto é, levar a vida a sério. Se esses princípios são dignos, então tornemo-los parte da nossa vida.
Encerramos esta lição sugerindo a leitura de Tito 2,12, que está escrito lá. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Com base nesta lição, reflita. Isso eu quero que você reflita comigo. 1. Costumes e princípios. Quais os meus valores? Como é que você trata os costumes? E como é que você trata os princípios? Qual é a diferença, pastor? Costumes são culturas praticadas por tradição. Princípios são determinações de Deus para nós termos a nossa vida pautada dentro deste livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Não esqueça disso, queridos. Vamos lá para o 2. Dentro ou fora da igreja, tudo é a mesma coisa? Como é que você é dentro da igreja? Tem crente que é crente dedicado, ora, vai, se dedica no domingo e segunda-feira. Bom, segunda-feira eu tiro a minha roupa de crente, eu tenho que ter a minha vida normal. Não é assim. Você tem que ser crente, como aquele corinho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você tem que ser o mesmo cristão e com uma responsabilidade maior. O texto de capítulo 5, versículo 16, diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Você quer que o mundo glorifique a Deus? É vendo a sua vida cristã. Terceiro e último, estou vivendo a vida cristã de modo excelente? Que Deus nos abençoe. Nós estamos encerrando esta lição de hoje. Amém, queridos? E agora nós vamos chamar o nosso louvor, que é o 537, e já estamos louvando. Guarda essas palavras no teu coração, porque elas, como está lá em Provérbios 4, de 1 a 27. Não esqueça, amém, queridos? Vamos lá, 137 do cantor cristão. Vamos louvar? Enquanto o Salvador teu livro eu leio. Opa! Meus olhos vem abrir, pois quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Já encerramos nossa escola e agora eu quero saber, você fez aniversário essa semana? Parabéns da nossa escola. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. E o versículo do aniversariante é este: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Deus te abençoe. Não esqueça, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Não esqueça também, às 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. O culto da nossa sede vai ser público, você pode assistir também. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te dê uma semana de vitória. Mas não esqueça, é preciso que a palavra de Deus esteja na nossa vida também, não é só no nosso conhecimento. Os que ouvem as minhas palavras e as praticam é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rios vieram, chuva bateu, não é? Vento, e a casa ficou sem se mover porque ela estava na rocha. Você quer ter uma vida permanente na rocha? Use e pratique a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Nós estamos orando já para encerrar. Pai Celeste, nós queremos te agradecer por esta escola, por todos que estiveram comigo, aqueles pedidos de oração que foram colocados durante a aula. Eu quero te pedir a tua resposta, atendendo cada um segundo a sua necessidade. Pai, socorre aquele que desesperado entrou e colocou o seu pedido. Agora eu estou intercedendo por ele. Também abençoa, ó Deus, este dia com as aulas presenciais, como a nossa sede terá a nossa escola
às 16 horas com aula presencial e o culto de ofício divino às 18 horas. Ser conosco, ser com todo o ministério das igrejas em São Miguel Paulista, ser com aqueles que estão viajando para os seus estados, que estiveram conosco, abençoa grandemente, Pai. Eu oro assim agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, também os pedidos que foram colocados. Eu oro assim e os aniversariantes também, Pai. Em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Cerimônia de homenagem póstuma aos que deixaram um grande legado no exercício ministerial. Dia 9 de setembro de 2023, às 14 horas no Sítio Canaã, Rio de Janeiro. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio e uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Em nosso meio estiveram homens que foram dados à igreja, serviram a Deus, servindo as pessoas, e no dia 9 de setembro honraremos esses homens postumamente, que já se foram e nos deixaram um legado. Pastor Antônio José Calheiros, presidente da OPORB,